Olá, gente, bem-vindos ao canal do Pastor Jorge Figueiredo. Não sei como você chegou ao canal, mas o bom é que você chegou, o bom é que você está aqui conosco. Espero que esteja tudo bem com você e que esse vídeo possa atender às suas expectativas e que você também desfrute de outros vídeos no canal, né? O canal tem muitos vídeos e você é convidado a interagir com todos eles. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um comentário. Pastor, eu estive aqui. Pastor, eu vi esse vídeo. Pastor, eu gostei. Pastor, deixa uma sugestão e eu quero interagir com você. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o estudo bíblico. É possível fazer um estudo bíblico sozinho? Como eu posso fazer para fazer um estudo bíblico sozinho? Você sabe que a diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia, poucas pessoas estudam a Bíblia. Qual a diferença básica entre ler e estudar? Ler, você vai simplesmente passar por aquele texto. Estudar, você vai parar naquele texto. E nós vamos fornecer aqui alguns elementos para você como começar um estudo bíblico. Mas antes eu queria dizer a você que ainda não é um profundo conhecedor da Bíblia, que a Bíblia ela é dividida em livros, os livros são divididos em capítulos e os capítulos em versículos. Então você pode, por exemplo, escolher um texto de João 10, Evangelho de João, capítulo 10. E você vai dizer, eu quero fazer um estudo sobre o Evangelho de João, capítulo 10. Então, no primeiro momento, você vai ler o texto. Qual o primeiro elemento para fazer um estudo bíblico? Ler o texto. Nesse primeiro momento, preocupe-se apenas em ler o texto. Não procure entender, não procure interpretar, procure ler o texto, né? E também procure se desapegar de qualquer ideia pré-concebida para o texto. Então, leia o texto. Alguma palavra que você não conhece, anote aquela palavra. É importante você ter algo para anotar, ou no computador, ou um caderno, um diário de leitura da Bíblia. Anota aquelas palavras que você não conhece, vai procurar o significado daquelas palavras. Então, no primeiro momento, você vai ler o texto. No segundo momento, você vai procurar entender o contexto. O que é o contexto? Contexto é o que está ao redor do texto. É aquilo sobre o qual o texto está colocado. Então, agora sim você vai entender o contexto. Como é que eu entendo um contexto? Fazendo perguntas ao texto. Como, por exemplo, em que época esse texto foi escrito? Para quem esse texto foi escrito? Quem está falando nesse texto? A quem a pessoa está se dirigindo? Qual o objetivo principal desse texto? Nós sabemos que a Bíblia ela tem um distanciamento de nós a nível de anos, não é? E nós precisamos aplicar isso primeiro a quando, onde, por quem e para quem foi escrito. E o terceiro ponto, nós vamos aplicar a nossa realidade. Então, primeiro você vai ler o texto. Depois de uma leitura geral do texto, identificando as palavras que você não compreende, você vai entender o contexto. Como é que eu entendo o contexto? Fazendo perguntas ao texto. Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Qual a situação histórica de cada época? Você pode recorrer a alguns comentários bíblicos. Hoje a internet nos dá tantas esclarecimentos de tudo que a gente quer. Você pode buscar esclarecimentos do contexto. E o terceiro ponto, aí sim, você vai aplicar a sua realidade. Aí você vai pegar o contexto, pegar o texto e vai se perguntar, o que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver com a minha vida? O que esse texto tem a ver com a realidade social que eu vivo? O que esse texto tem a ver com a minha geração? O que esse texto tem a ver com as pessoas da minha época? E aí você vai começar a encontrar respostas para as suas perguntas. E quando você concluir isso, você tem pronto um estudo bíblico. Resumindo, ler o texto, compreender o contexto e aplicar a realidade. Esses são os primeiros elementos
para um estudo bíblico. Escolha o seu texto, leia o contexto, aplique a realidade e deixe um comentário aí para mim. Qual texto você escolheu, o que você fez? Volta e deixa um comentário, eu gostaria de acompanhar você neste momento. Deus abençoe e aguarde os próximos vídeos sobre este assunto.